Queridos, estamos aqui na nossa terceira ou quarta? Terceira semana da nossa série, né, que tem, de fato, movimentado testemunhos, histórias tremendas. Este não é o meu fim. Hoje eu recebi um testemunho tremendo da pastora Michele, lá de Itatiaia. Um testemunho tremendo da irmã dela, vivendo a palavra, experimentando no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, a palavra de Deus que nos tira de lugares áridos, de lugares desistidos, de lugares sem respostas, improváveis, e nos traz para um lugar de esperança, um lugar de vida, um lugar onde um milagre pode acontecer. Eu creio nisso, que o Senhor separou esta noite, o Senhor separou este lugar para ministrar sobre a sua vida. Você que está em casa, você que está aqui presente, envia um link para outras pessoas que você sabe que precisa dessa palavra. Este não é o seu fim, este não é o meu fim, seja qual for a circunstância que você está vivendo. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um instante e agradecesse ao Senhor pela sua vida. Que você louvasse ao Senhor pela sua vida. Que você dissesse: Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque eu estou aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou do império das trevas. Obrigado, Pai, porque eu tenho um testemunho. Porque o Senhor não me deixou perecer no meio do deserto, no leito de enfermidade. Quando eu estava, Senhor, passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor estava comigo, presente. O Senhor livrou os meus pés do laço do passarinheiro. O Senhor tem me livrado da peste perniciosa. O Senhor tem me livrado das setas do inimigo que voam de dia e de noite contra a minha vida, Senhor. Ah, Deus, por mais adversidades, lutas, por mais dias difíceis que eu tenha enfrentado, Senhor, eu creio que o Senhor tem me tomado pela mão direita, o Senhor tem me sustentado. Não é homem que nos sustenta, não é, Senhor, uma experiência emocional que nos sustenta, não é, Senhor, um diagnóstico médico que nos sustenta, mas nós estamos sustentados pelo teu braço forte, pela tua palavra poderosa, Senhor, pelo teu Espírito Santo que se move no nosso meio, no nosso interior, ó Deus. Não é o luto que nos derruba, Senhor, não é a necessidade, não é, Senhor, a calúnia, nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Por isso, nós nos fortalecemos em Ti, Senhor. Quando nós nos sentimos fracos, aí, Senhor, é que o Senhor nos levanta e nos faz fortes. Glória a Deus, nós te bendizemos, te adoramos, te louvamos, te exaltamos nesta noite. Receba a nossa gratidão e a nossa adoração. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor, glorifique o nome dEle. Aleluia! Quantos aqui já ouviram falar sobre os valentes de Davi? Levanta a mão. Quem já ouviu falar sobre os valentes de Davi? Quem nunca ouviu falar sobre os valentes de Davi? Pode levantar a mão também, não tem problema, porque é bom que a gente dá o contexto para você. Valentes de Davi. De Davi você já ouviu falar. Davi, um rei, mas que antes de ser rei, olha, passou por adversidades, passou por provas. Não foi fácil para ele cumprir o propósito pelo qual ele havia sido ungido. Diga ungido. Ungido. Davi um dia foi ungido. E a sua unção foi uma unção, sabe assim, no meio da improbabilidade. Davi estava num lugar improvável e Davi foi trazido à presença do profeta para que ele pudesse ser ungido debaixo do seu chamamento, debaixo do seu propósito, mesmo que ele não fosse considerado diante da sua família alguém provável para tal função. O Senhor o trouxe para a presença da sua família e derramou azeite publicamente sobre ele. E aí ele começa então uma trajetória na sua vida até o cumprimento da palavra do Senhor sobre ele. Só que esse trajeto, ele não foi uma coisa simples. Não foi se assentar e esperar o tempo chegar. Às vezes a gente fica pensando que vai ser assim, né? Deus tem uma promessa para mim, para minha casa, para minha família, para os meus descendentes. Então eu vou me assentar na cadeira da igreja, domingo, quarta-feira, e vou ficar aqui esperando que a palavra se cumpra. Não! Com Davi não foi assim. Davi, desde o momento que ele recebeu olhos sobre a sua cabeça,
por várias vezes ele foi desclassificado diante das pessoas para cumprir o seu propósito. E aí, quando ele começa, então, um trajeto ali, junto à casa de Saul, servindo ao rei, como o genro do rei, mas debaixo de uma promessa. Saul começa a persegui-lo e intentar contra ele. Por várias vezes. Começa a armar ciladas, começa a armar emboscadas. E Davi, então, começa a ser perseguido na sua unção. E aí, Davi, ele vai para uma caverna. E fica ali, esperando o que Deus vai fazer. Só que a palavra do Senhor diz que, de repente, começou a vir outras pessoas se juntar com Davi nessa mesma caverna. Os valentes de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, fala sobre homens corajosos, valentes e fiéis a Davi e a sua missão. Os valentes de Davi eram um exército de homens que acompanhavam Davi em suas batalhas e conquistas. Porém, lá no capítulo 23, versículo 8, diz assim, algumas coisas sobre eles. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Numa única guerra, ele matou 800 pessoas com a sua, 800 adversários com a sua lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhes cansar a mão e ficar pegada a espada. Quer dizer, ele lutou com com tanto afinco, que quando terminou aquela batalha, a mão dele, a espada estava grudada, estava entranhada dentro da sua mão, de tanta gana que ele pegou naquela espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Ageu, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Você continua lendo sobre esses valentes no restante do capítulo 23. Depois, se você quiser, você pode ir até no YouTube e ver algumas coisas interessantes a respeito deles, e ver na internet. Mas você vai ver que os valentes de Davi eram homens notáveis. Notáveis pela sua coragem, pela sua estratégia, pela sua fidelidade, pela sua lealdade. Por tantos feitos realizados por ele. Sabe, todo mundo gostaria de ter um valente de Davi por perto. Porque eles eram, assim, os caras que defendiam, não apenas defendiam, mas também compravam literalmente compraram a causa de Davi. Porém, qual é a origem desses homens? De onde eles surgiram? Como eles se tornaram valentes de alguém tão notável como Davi? Na Bíblia, nós vemos muitos textos que falam sobre quem era. Na Bíblia, a gente vê muitos textos que falam quem era Davi. Davi era um grande rei, foi um grande rei. Era alguém que era um salmista, era um adorador. Há muitos capítulos na Bíblia falando dos feitos de Davi. Davi é um dos homens mais mencionados da Bíblia. É alguém assim, consideravelmente inspirador para todos nós. Mas esses homens, os valentes de Davi, nem sempre foram homens de valor. Nem sempre foram notáveis. Nem sempre foram corajosos. E nem sempre foram vencedores. Todos eles, diga todos eles, queridos, já haviam experimentado na sua vida pessoal a derrota, a falência, a dívida,
todos eles, sem exceção, experimentaram na sua história de vida o pior dessa vida. Apóstolo, como assim? Como sabemos da história que antecede a vida dos valentes de Davi? Você vai abrir em 1 Samuel, capítulo 22, e você vai ver quem eram esses homens antes de se encontrar com Davi. Eles encontraram uma pessoa que acreditasse neles. Sabe, aqueles homens completamente desacreditados encontraram uma pessoa, um lugar e um propósito. 1 Samuel capítulo 22, no versículo 1 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam, como aí? Todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. 400 homens endividados, amargurados e em aperto. Há algumas outras versões que eu quero que você tenha uma amplitude dessa condição desses homens. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Outra versão: logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Olha que igreja boa. Olha que igreja boa. Pessoas aflitas, endividadas e descontentes. E Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Outra versão: todos os que estavam em situação difícil, endividados e amargurados. Davi se tornou o líder deles. Outra versão, última: muitos outros também se uniram a Davi. Uns estavam metidos em algum problema, outros deviam muito dinheiro, e alguns outros não estavam satisfeitos com suas vidas. Uns 400 homens se uniram a Davi nessa condição, e ele se tornou o líder deles. Gente, você consegue fazer uma tela mental de quem eram esses homens? Se fosse hoje, mas pensa nisso há alguns milhares de anos atrás. Eram homens que com certeza nos assustariam se fosse hoje, se você se encontrasse com eles. Eram pessoas desistidas, que encontraram na caverna de Adulão um lugar de refúgio, cura e preparo. Diga comigo: cura, refúgio e preparo. Encontraram em Davi uma pessoa que acreditava em cada um deles. Mas não só acreditava, mas que os forjaria no seu caráter. Em terceiro lugar, eles encontraram ali na caverna de Adulão uma razão, uma causa, um propósito que os tiraria de uma condição de improváveis, de derrotados, de medíocres, e os tornariam notáveis na terra, leais, extraordinários. Essa é a menção que nós temos deles em 2 Samuel e 1 Crônicas. Fala que esses homens eram notáveis nos seus feitos. Mas antes de serem notáveis nos seus feitos, eles eram pessoas completamente amarguradas, desistidas, vencidas, falidas, aborrecidas com a vida. Em primeiro lugar, nessa noite eu quero dizer uma coisa: a sua condição não determina o seu destino. A sua condição não determina o seu destino. Nem a de hoje, nem a que porventura um dia você venha viver, e nem aquela que você um dia já passou na vida.
Sua condição não determina o seu destino. Cada um dos homens que foram se achegando à caverna de Adulão, eles foram movidos pelo estado em que se encontravam. Eles ouviram falar de Davi, eles sabiam que Davi estava lá, mas não era Davi a figura principal, era o estado deles. Se eles estivessem em boas condições, com certeza eles estariam em outro lugar, cuidando da sua plantação, cuidando da sua família, cuidando de alguma coisa deles, mas eles não tinham nada, eles tinham perdido tudo, eram pessoas endividadas. Então eles foram movidos por um estado, o estado em que se encontravam. Eram homens que estavam vivendo dramas pessoais. Eram homens que estavam vivendo debaixo de uma condição de miserabilidade. Desacreditados pela família, provavelmente já sem família. Abandonados pela esposa. Sem filhos. Deixaram a casa para lá. Pessoas que já não acreditavam mais no seu potencial. Homens que foram banidos do seu convívio social. Alguns daqueles homens provavelmente eram homens marcados por um estado de violência, perigosos, assustadores na sua história e talvez até na sua aparência. Porque quando você vai no YouTube ver a inteligência artificial, ou até mesmo filmes, ou até imagens, você vê uns caras assim, sabe? Você pensa, uau, ser salvo por um desses, encontrar um desses no caminho, você até se esquece, né? Da aliança que você tem na mão. Mas, queridos, eu não vejo eles assim. Eu fico pensando que aqueles homens eram homens completamente desacreditados, com uma aparência que dava medo, de tanta amargura, de tanta aflição, de tanta dor, de tanta tristeza, de tanto peso. Adulão era um lugar de refúgio e não de sepultamento. Caverna de Adulão era um lugar de refúgio, não era um lugar de sepultamento. Queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. Há lugares que o Senhor prepara para que seja um refúgio seguro. Diga, refúgio seguro. Às vezes a gente pensa que o Senhor está nos levando para um lugar, para uma condição. Eu vou ficar esquecido daquele lugar. Não, você não vai estar esquecido, você vai estar sendo tratado, moldado, forjado, sabe? Modelado, transformado. Então, há lugares que o Senhor prepara para que você seja renovado na sua esperança, mesmo que você ainda esteja vivendo uma sentença, mesmo que você esteja ainda vivendo debaixo de uma condição, de um estado. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que todas as notícias ao meu redor sejam contrárias àquilo que eu estou esperando. Eu não vou me abalar, porque o Senhor é a minha fortaleza, é o escudo que me sustenta, que me protege. É aquele com os meus pés eu posso firmar. Portanto, não temerei, ainda que todas as coisas ruins estejam acontecendo ao meu redor. Cada homem que entrava ali, é interessante porque essa palavra, enquanto eu fui preparando, eu fui percebendo que Deus nessa noite quer ministrar de uma forma muito especial aos homens. Às vezes a gente fala algumas coisas, a gente começa a conduzir uma pregação e a gente percebe que aquela pregação ela é para os filhos, ou ela é para a esposa, ou ela... Claro, a palavra é para todos, mas ela acaba, sabe, culminando em alguém. Nessa noite, nós vamos ter alguns momentos aqui de oração específica, mas essa palavra é uma palavra para os homens, de uma forma muito específica. E para você, minha irmã, para os homens que estão ao seu redor.
E você poder ser uma mulher ajudadora, sábia, uma mulher conselheira, uma mulher que, sabe, que alavanca o teu marido. E não alguém que despreza aquele que o Senhor colocou como cabeça sobre a sua casa e sobre a sua vida. Cada homem que entrava ali, é muito interessante, porque eles não escondiam a sua história de Davi. Davi sabia a realidade de cada um daqueles homens. Eles não entravam ali com um currículo enganoso. Sabe, todo mundo que entrava ali, Davi sabia o que o cara tinha feito, por que o cara estava lá, o que ele estava aborrecido, qual era a dívida dele. Gente, era assim, uma coisa não tinha, era só homem. Olha que interessante, era um encontro de homens. Ninguém ali estava escondendo nada de Davi. Há lugares que o Senhor prepara, meu querido irmão e minha querida irmã, para cuidar das suas feridas, para te levantar das suas vergonhas e das suas humilhações. Hello, você pode crer nisso. Você pode agradecer ao Senhor por isso. Porque o Senhor, de fato, tem uma promessa para a sua vida. Que no lugar da vergonha, o Senhor vai derramar sobre você, ou vai te colocar dupla honra. Eu creio nessa palavra. Mas eu creio, queridos, que a dupla honra vem quando de fato a vergonha é removida. Vergonha não é esquecida, é curada. Hello? Você entende isso? Às vezes a gente fica esperando que o tempo faça alguns serviços. E o tempo não vai fazer aquilo que o Senhor tem que fazer. O tempo não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Há pessoas que você tem que restituir. Há pessoas que você tem que pedir perdão. Há pessoas que você tem que perdoar. Há coisas que na sua vida que precisam ser tratadas. Há coisas do seu caráter que precisam ser moldado, forjado, removido. Há pecados na nossa vida que precisam ser arrancados. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te leva para a caverna de Adulão para tratar você, não é para sepultar você. Caverna de Adulão não é uma prisão. Caverna de Adulão não é uma casa de recuperação. Caverna de Adulão é um lugar de ser tratado, forjado, transformado. Então, como eu disse, cada homem que entrava ali não escondia a sua história, não escondia a sua condição. Pelo contrário, eles as expunha. E quando nós expomos as nossas feridas para a pessoa certa, nós somos tratados. Eu não estou falando de queixas. Tem gente que nunca é curado porque ele não vai no médico. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Informações da internet não é uma consulta médica. Pode te ajudar em alguns hábitos, em alguns comportamentos, em algumas tomadas de decisão. Mas se você deseja de fato que mudanças aconteçam na sua vida, tratar de uma enfermidade, tratar de uma doença, tratar de uma área da sua vida, você precisa se submeter. O que você precisa fazer? Submeter. Então Davi tinha conhecimento de quem eram aqueles homens quando eles entraram na caverna de Adulão. Davi tinha conhecimento do que os havia destruído como homens, como soldados, como maridos. Davi tinha conhecimento de aquilo que havia acontecido na vida daqueles homens, que tinha destruído aqueles homens na condição de pais. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Mas Davi sabia que a unção que estava sobre ele poderia dar um novo destino àqueles homens. Davi reconhecia que havia uma unção de rei sobre ele, que havia coragem suficiente, que havia intimidade dele com Deus. Ele conhecia o coração de Deus de tal maneira que ele sabia que se aqueles homens conhecessem a intimidade de Deus como ele conhecia, aqueles homens poderiam ser restituídos e transformados. Então Davi não era soberbo em quem ele era. Davi sabia quem era o Deus que ele servia e que ele representava. Preste atenção. Quando você busca refúgio no Senhor, você precisa saber que Ele é suficiente para resgatar você da sua condição e te conduzir a um novo destino.
Quando você busca refúgio no Senhor, você precisa saber que Deus tem algo novo para você. As coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo. Isso significa que não é só um estado que fica para trás. Fica para trás pecados, mentiras, comportamentos, práticas, hábitos, relacionamentos, pensamentos, valores. E quanto mais você se aproxima do Senhor, mais coisa você deixa para trás. É verdade, querido, infelizmente é assim. Mais coisa você vai deixando. Porque o seu passado está aqui. Quanto mais próximo do Senhor você vai... Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você fica longe do seu velho homem. Mas é preciso se expor ao Senhor. É preciso desejar um novo destino. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está online. Você deseja um novo destino para a sua vida? Ou não? Porque há pessoas que... Me desculpa, querido. Você está aqui, mas está confortável. Confortável na sua condição. Confortável na sua vida. Naquilo que você tem, naquilo que você é. Nos seus pecados. No seu estilo de vida. É preciso se expor ao Senhor. Se eu quero de fato que o Senhor me transforme em alguém notável nessa terra. Tem gente que declara: este não é o meu fim. Com palavras. Mas o seu comportamento, sabe, te leva a permanecer no mesmo lugar. É preciso desejar um novo destino. É preciso se deixar curar. Eu sei que essa frase é meio esquisita. Quando eu escrevia, eu dizia: meu Deus, eu sei que o português não está certo. Mas é preciso, mas para ela ter efeito, o efeito que eu quero, ela precisa ser falada exatamente assim. É preciso se deixar curar, se deixar libertar e se deixar forjar. O que significa isso, apóstola? Significa, meu querido, que eu posso falar para você: vem aqui à frente que eu quero orar por você, impor as mãos, transferir o que Deus fez na minha vida, transferir o que Deus tem na minha... Eu posso desejar muito, querido, mas se você não se deixar, as coisas não vão acontecer. Por mais que eu queira, por mais que a pastora Adriana queira, por mais que a pastora Viviane queira, por mais que os pastores da rede de casais levam você lá para o encontro, ministra sobre a sua vida, te dá, sabe, umas tarefas, te dá umas chicotadas e reclama, por mais que você receba informações, cuidado, amor, carinho, atenção, conselho, WhatsApp, mensagem, todo dia de manhã, chega lá cedinho do seu discipulado. Por mais que você receba, se você não se deixar, as coisas não vão acontecer. Se deixar tratar, se deixar moldar, se deixar libertar, se deixar forjar. Sabe qual que é o nosso problema? Preste atenção, isso é importante. Para essa noite, Deus fazer algo diferente na sua vida. O nosso problema é que nós queremos justificar o nosso estado terceirizando as nossas culpas. Como é isso, apóstolo? Eu estou assim porque alguém fez algo no meu passado. Na minha família, o meu marido, no meu trabalho, na minha infância, no ventre da mãe. A gente começa a procurar alguém para terceirizar a minha responsabilidade. Tem um livro bem especial, bem assim, sabe? Pequeno e importante. Chama Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Ele é crente, então você pode, a fonte é boa. Você pode ler, é rápido. Tem, inclusive ele no formato pequenininho. Às vezes nós precisamos entender, querido, que 90% do que somos hoje é resultado de quem nós estamos escolhendo ser. Todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã. Na hora que eu levanto, na hora que eu coloco lá meu celular, e eu digo: não, vou dormir mais 10 minutos. E aí ele fica tocando, ele fica tocando. Aí eu levanto,
Aí o que eu vou comer pela manhã no café da manhã, o que eu vou fazer na manhã, e não adianta chegar no final do dia e você dizer, meu Deus, eu estou frustrada porque alguma coisa está me consumindo, o diabo. Não, o diabo diz, eu estou fora, eu não tenho nada a ver com isso. Não me responsabiliza, não. Eu tenho parte, mas eu não tenho todo. O todo é nosso. O todo é meu. O todo é seu. Então o nosso problema é que nós queremos justificar o nosso estado atual, terceirizando as nossas culpas. Porque quando eu terceirizo a culpa, ela não é mais minha, ela é sua. Ela é do outro. Segundo lugar que nós queremos, aliás, nós nos blindamos com a autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É uma autopena. Sabe, eu quero que as pessoas que eu estou contando o meu estado sintam pena de mim. Por que, apóstola? Por que a autocomiseração é tão perigosa? Porque a autocomiseração faz com que eu atraia cuidado, atenção e misericórdia das pessoas. Todo mundo que está mal tem uma atenção extra. Os pais aqui. Você lembra quando seu filho ficava com febre? Antigamente, quando o filho operava das amígdalas, o que o médico falava? Sorvete. Todo mundo queria operar as amígdalas. Os filhos gostam de ficar doente, por quê? Porque não vai para a escola, fica em casa, pode assistir televisão, pode jogar videogame. A mãe pergunta toda hora, você está bem? Remedinho, bolo, doce, sorvete. O que você quer comer, meu filho? Aí eu vou te falar, o filho esperto, o que ele prefere? Acordar doente ou acordar saudável? Ô, gente, a gente não precisa ser muito inteligente para isso. É claro que é doente. Por quê? Porque doente ele vai ter atenção. E, queridos, nós crescemos com essa mesma mania, com esse mesmo sentimento, porque algumas coisas a gente amadurece e outras não. Melhor coisa que tem é quando o marido cuida da gente. Ai, eu estou mal. E o marido, então? Não vou nem falar sobre isso. Porque marido, se ele tivesse um filho na vida, se ele tivesse uma cólica na vida, nunca mais a vida dos homens seria a mesma. As leis todas beneficiariam o marido. Uma semana no mês ele não trabalha. Então nós nos blindamos com a autocomiseração, porque nós atraímos com a autocomiseração cuidado, atenção, misericórdia, porque quando eu estou no estado de fragilidade, seja ela emocional, física ou emocional, olha, presta atenção, quando eu estou num estado de fragilidade, todo mundo cuida de mim. Eu tenho uma atenção extra. Depressão, ansiedade, pressão alta. Eu lembro do meu sogro, hoje ele faria 80 anos. Eu me lembro dele, que quando eu tinha uma coisa de minha pressão, dava aquele pico de pressão. Eu falei, nossa, minha pressão está alta. Ele dizia, quem te aborreceu? Eu falava, meu Deus, mas ninguém me aborrece. Não, pode procurar, alguém te aborreceu. Quando um dos meninos ficava doente lá em casa, com febre, meio caidinho, alguma coisa, chegava o vô. E o vô falava assim, quem que te aborreceu, meu filho? Quem que te aborreceu? Quem que brigou com você? Sua mãe, não sei quem, na escola, alguém te aborreceu? Porque, de fato, a gente tem esse sentimento de que quando alguém nos aborrece ou algo nos aborrece, aquela fragilidade causada pelo aborrecimento, ela atrai a atenção das pessoas. Então, nós fazemos isso. Nós queremos justificar o nosso estado. Nós queremos blindar a nossa vida com autocomiseração. Nós somos resistentes. Nós somos mimizentos a tudo aquilo que nos confronta, meu irmão. Desculpa aqui, mas Caverna de Adulão, para mim, não é um lugar como lá, semana passada, eu falando de Noemi e Ruth, toda romântica. Não. Para mim, Caverna de Adulão é um lugar, sabe, de tratamento. Então, muitas vezes, nós somos resistentes
a todo tipo de confronto. Nós somos mimizentos com tudo aquilo que nos tira da zona de conforto. E olha, é triste isso, mas nós vivemos hoje numa sociedade onde todo mundo tem que se moldar ao estilo de vida das minorias. É verdade. Quando eu estudava e tinha um aluno na sala, sei lá, que usava óculos. Aquele um aluno na sala, a professora botava ele na frente. Porque era importante que ele estivesse na frente. Hoje não. Hoje, se tem um aluno na sala que usa óculos, o professor tem que ampliar todas as letras do quadro para que aquele um aluno não se sinta rejeitado. Ele se sinta o quê? Inteirado, incluído. A palavra é essa, né? Ele se sinta incluído na sala como um todo. Qualquer confronto de comportamento, por mais nocivo que esse comportamento seja, por mais imoral que esse comportamento seja, por mais repulsivo que aquele comportamento seja, se você não se amoldar aquilo como algo normal, você é visto como um preconceituoso, como um ismo qualquer. Você corre riscos de ser cancelado, de ser mal falado. Por quê? Porque você tem que se amoldar. Então, a gente está criando uma sociedade, filhos, sabe, famílias, pessoas resistentes ao confronto. Tem gente que, se você entrasse na Caverna de Adulão hoje, já não dá para mim. Porque não tem isso, não tem aquilo, não tem um espaço para tal, tem que ter um banheiro para isso, tem que ter, sabe? Tinha que ter tudo preparado para aqueles que são minorias. Nós precisamos entender, queridos, que a Caverna de Adulão foi um lugar de restauração, de mudança e de confronto. Davi estava ali para forjá-los e não para condená-los. Hello? Terceiro lugar nessa noite que eu quero te dizer é que Davi estava naquele lugar para receber aqueles homens. Não para condená-los, mas para forjá-los. Aqueles homens só se tornaram valentes e notáveis porque se submeteram a Davi. Diga, porque se submeteram a Davi. Mas diga um pouquinho com mais autoridade, mais confiança. Por quê? Submeteram. Tem gente que fica já até ofendido de falar essa palavra. Submeteram. Não, apóstolo, é igual a mulher que brinca, que não fala essa palavra desculpa para o homem, né? Para o marido, você já viu? Tem uns memes assim. Então tem gente que só de falar submeter, obedecer. Não. Essa palavra não está no meu vocabulário. Pois é. Aqueles homens só deixaram de ser endividados, amargurados, desistidos, perdidos, cativos, só porque entraram na caverna e reconheceram em Davi uma autoridade. Uma autoridade suficiente para transformar a vida daqueles homens. Preste atenção no que eu vou te dizer. Davi estava na mesma caverna que aqueles homens. Quem entrou primeiro? Davi. Davi chegou naquela caverna, fugindo de Saul. Ele estava no mesmo lugar, mas não na mesma condição. Davi estava no mesmo lugar daqueles homens. Mas Davi não era como aqueles homens. Davi não estava endividado, Davi não estava insatisfeito, Davi não estava amargurado, Davi não estava aflito, Davi não estava numa condição difícil, Davi não estava descontente da vida. Os outros estavam, mas Davi não. Diga, Davi não. Diga, Davi não. Todos eles estavam num estado terrível, mas Davi, mesmo estando na mesma caverna, ele não havia o mesmo espírito, não estava debaixo da mesma condição, não tinha a mesma mentalidade. Davi era outra pessoa, diferente deles.
Davi estava ali porque Adulão era um lugar de passagem e não um lugar de vivência. Eu quero que você saiba disso nesta noite. Irmãos e irmãs, que talvez estão buscando um lugar de refúgio, e talvez encontraram aqui um lugar de refúgio. Saibam de algo. A caverna de Adulão não é para você viver nela e construir uma cidade dentro dela. É para você passar por ela. Eu quero dar uma palavra nessa noite para todos os líderes de células e todos os líderes de rede. Deus tem colocado pessoas na sua célula e sob o seu cuidado e sob o seu discipulado, para que você seja como Davi foi na vida desses homens. Preste atenção. Líderes de célula, você que está aí com a pulseira por 100 ovelhas, orando, jejuando, trabalhando, abrindo a sua casa, sabe, completamente envolvido nessa proclamação. Eu quero te dizer uma coisa. Deus tem colocado pessoas na sua vida que encontraram na sua casa, que encontraram em você aquilo que encontraram na caverna de Adulão e aquilo que encontraram em Davi. Alguém que acreditasse neles. Alguém que ensine a palavra. O que Davi fez na vida daqueles homens? Em primeiro lugar, Davi acreditou neles. Em segundo lugar, Davi ensinou a palavra. Deus tem colocado pessoas na sua célula, meu irmão, minha irmã, para que você ensine a palavra, para que você ensine os valores do reino de Deus, os princípios espirituais, para cada uma dessas pessoas que chegam até a sua célula, para forjar o caráter deles. Forjar o caráter não é fácil, porque para forjar o caráter de alguém, você precisa ter sido forjado no seu. É importante você entender isso. Talvez existam coisas que você passou na sua vida que fizeram você uma outra pessoa. Talvez alguns nãos que você ouviu. Talvez algumas portas que se fecharam. Talvez algumas respostas que não vieram. Talvez alguns lugares que você gostaria de estar, mas não está. Foi o Senhor forjando o seu caráter. O problema é que nós não estamos preparados para sermos forjados no nosso caráter. Nós estamos preparados para receber bênção. Oh! A melhor série é aquela que vem e traz bênçãos e sobre bênçãos sobre nós. Mas tem hora que o Senhor quer tratar da gente. Tem hora que o Senhor quer nos colocar em outra dimensão de vida espiritual. Davi estava ali naquela caverna para forjar o caráter daqueles homens, para apontar um novo destino para eles. Você, líder de célula, foi levantado para acreditar nas pessoas que chegam até a sua célula, sem preconceito, sem restrição, incondicional, sem nenhum tipo de discriminação. Quando você abre a sua casa, o Senhor leva pessoas como aqueles homens. E Deus vai fazer desses homens e mulheres valentes. Mas para isso, você tem que se posicionar como Davi. Às vezes você está vivendo a mesma situação que um deles. No mesmo lugar. Mas você não tem o mesmo espírito. Porque o Espírito de Deus se movimenta dentro de você. Davi não criou uma vila em Adulão. Já pensou sobre isso? Porque do lado de fora da caverna, Saul estava lá. Uou! Se Davi sair, eu mato ele. Aí o que Davi poderia ter feito? Uma cidade dentro da caverna. Uma sociedade dentro da caverna. Não, Davi não criou uma vila. Davi não criou um partido político. Davi não dividiu o reino.
Mas Davi levou aqueles homens a cumprirem o propósito de Deus, porque Deus havia ungido Davi para ser rei. Havia uma promessa sobre Davi. E aqueles homens colaborariam para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Davi. Então preste atenção, Davi transformou homens desistidos em homens valentes. Davi transformou homens desistidos em homens obstinados. Davi transformou homens desistidos em homens de valor, não em homens rebeldes. Davi podia ter feito daqueles homens desistidos, homens rebeldes, marginais. Ele poderia ter feito ali uma facção. FD, facção davídica. Ele podia ter feito uma sociedade secreta davídica em prol da libertação do povo das mãos de Saul. Olha que coisa mais linda. Olha que bandeira forte. Não. Agora, sabe o que eu estava pensando hoje, na hora que estávamos adorando ao Senhor aqui? A Bíblia reconhece Davi como um homem segundo o coração de Deus. Quando eu falo com você sobre Davi, a maioria aqui de nós nos lembramos do quê? Dos salmos de Davi. Da adoração de Davi. Davi dançando lá com extravagância e Mical reclamando porque Davi estava lá de pijama, dançando na presença do Senhor. Então você lembra de Davi como um adorador. Então o que Davi ensinou aqueles homens? Não era manusear a espada, não era enfrentar inimigos, não era escapar e fugir de uma perseguição. Não, Davi ensinou aqueles homens a adorarem, a entrarem numa intimidade com o Senhor. Eu queria que todos os líderes de célula ficassem de pé agora. Líderes de célula, líderes de rede. Eu queria que vocês viessem aqui à frente, no altar. Aqui, eu quero orar por vocês. E se você que está sentado aí, você pretende, este ano ainda, ser um líder de célula, está se preparando para isso, você pode ficar de pé no seu lugar, aí onde você está. Quem já é líder de célula, líder de rede, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Mas você que está se preparando e que ainda não é um líder de célula, mas esse ano você tem como meta ser um líder de célula, se coloque de pé aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora, Senhor, cada um dos teus filhos que estão aqui no altar. Eu creio, Senhor, que tu tens separado estes teus filhos e filhas para serem, Senhor, como Davi, forjadores de caráter. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem usado, levantado estes líderes de célula, líderes de rede aqui, Senhor, para trazer um avivamento nas famílias, nas casas, esperanças. Eu sei, Senhor, que muitos deles têm recebido pessoas desistidas na sua célula. Homens como aqueles que entraram na caverna de Adulão. Desistidos, endividados, amargurados, rancorosos, cansados. Eles têm recebido pessoas com pecados, pessoas que aos olhos naturais não tem mais jeito. Mas em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma graça sobre esses teus filhos. Um amor e uma compaixão, uma alegria, como o Senhor derramou sobre Davi. Que haja sobre cada um deles um espírito de fé sobrenatural. Que eles tenham autoridade para profetizar sobre aqueles que não têm nada, são improváveis. Que eles tenham autoridade, que não falte vigor. Que aqueles que porventura têm vivido uma tristeza e que talvez chegaram aqui nesta noite perguntando se é isso mesmo. Que hoje, Senhor,
sejam revigorados no chamado. Aqueles que estão se preparando também, que o Senhor os capacite, que o Senhor os prepare, que o Senhor os forge. Que venha o Senhor, que venham os valentes, mesmo que ainda não possamos vê-los como valentes. O Senhor os vê, o Senhor os vê, o Senhor os vê. Eu os abençoo para multiplicarem. Não por causa de uma meta, não por causa de uma pulseira, mas por causa da tua unção. A unção que está sobre este lugar. A proclamação que temos que a nossa paixão é por vidas. Que essa paixão seja derramada sobre cada líder de célula, cada líder de rede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar, por favor. Eu quero terminar essa palavra antes de orar ainda por toda a igreja. Ponto 4 dessa palavra. Podem ficar por aqui. Aqueles homens, e são homens, não tinha mulher no meio, eram homens. Eles sairiam daquela caverna, preste atenção, forjados para enfrentar guerras e para fazer Davi rei, e não para uma vida sossegada e tranquila. Aqueles homens tinham um destino. Sabe qual era o destino deles? Guerra. Enfrentamento. Por isso o Senhor estava os forjando. Não era uma dívida que iria derrubá-los. Não era uma perseguição que iria derrubá-los. Não era uma enfermidade. Não era uma crise. Não era uma amargura. Meu querido, minha querida, existem coisas que nós vivemos na nossa vida que nós achamos que é o fim. E o Senhor diz, não é o fim. Eu estou te forjando. Mas às vezes a gente pensa que o forjar é para descanso. Sabe aquela coisa que você trabalhou 30 e poucos anos num lugar que você ia assim, ai meu Deus, agora no último dia eu aposentei. Vou descansar agora, vou comprar uma casa no Perequê, vou ficar ali, sair para acordar a hora que eu quiser, andar na praia descalça, e o Senhor diz para você, eis que te digo, meu servo, é tempo de enviar você para terras distantes, e você recebe aquela palavra e diz, meu Deus, eu achei que eu ia descansar, e o Senhor diz, agora é que vai começar. E você diz, oh meu Deus, por que eu fiz? Joguei pedra na cruz? E o Senhor diz para você, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Então aqueles homens estavam saindo dali. Não era para ser ministro. Não era para ser conselheiro do rei. Não era para ser alguém, um motorista, servir no palácio. Não. Eles saíram da caverna de Adulão para enfrentar inimigos, para vencer guerras, para se levantar como valentes e fazer diferença em toda a guerra que eles entravam, em toda peleja e toda batalha. Eles sabiam que o Senhor estava com eles e que eles eram bons o suficiente em Deus para ganhar aquelas batalhas. Há um ditado, há um provérbio oriental que diz, homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis nos leva para Adulão. E lá em Adulão é gerado homens fortes. Apóstolo, onde está isso na Bíblia? Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, querido, essa noite é noite do Senhor te fazer forte. É noite de te fazer forte. O que Davi ensinou para aqueles homens? Confiar em Deus, adorar a Deus, submeter a Deus. Hoje eu quero orar, especialmente pelos homens. Em primeiro lugar, pelos homens. Eu queria que todos os homens se colocassem de pé.
E se há alguma dúvida no seu coração, fique de pé também. A dúvida termina hoje. Você que está online, fique de pé, em nome de Jesus, que senão o anjo vai aí te visitar. Porque existem crises que você não precisa ter. Você pode até ter tentações, mas você tem que saber vencer as tentações. Tentação é uma coisa, crise é outra. Tentação é algo que lhe passa na sua mente como uma vontade. Seu corpo, sua alma. Mas ser forjado é quando você encontra a tentação e diz que maior é o que está em você do que aquele que está na tentação. Todos nós. Pastor Ronan, todo bonitinho, crente, santo, adorador. Emily, olha que beleza, você pensa, essa menina é tentada em quê? Acho que só se você quiser dormir até mais tarde, porque, não, sabe, não tem cara de que é tentado. Ninguém aqui tem cara, olha para a cara do seu irmão, vê se ele tem cara de ser tentado. Não, santo no altar. Olha para mim, você acha que eu sou tentado em alguma coisa? Eu apóstolo, você é apóstolo, se você é tentado, apóstolo, eu então. Todos nós somos tentados em alguma coisa. Só o Senhor sabe que você é tentado. Mas todos os dias, quando somos tentados, o Espírito Santo nos faz fortes o suficientes para dizermos não. Desde uma pequena mentira até algo que te faz cair para sempre. Eu quero orar pelos homens que se sentem desistidos, vencidos, cansados, exaustos, sem destino. Homens como aqueles que chegaram na caverna de Adulão e encontraram Davi, não para os julgar, mas para os apacentar. Homens, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não se sintam envergonhados por se sentirem cansados. Às vezes até mesmo por desejar desistir de algo. A Bíblia diz, como lemos no começo, quem eram os homens que entraram na caverna de Adulão? Homens em aperto, endividados, amargurados no espírito. Homens que se encontravam em algum tipo de dificuldade, amargurados, sofrendo. Eu quero orar por você, porque talvez você faça parte desse grupo de homens que nesse momento da sua vida está descontente com algo. Talvez com o seu casamento, talvez com o seu ganho mensal, talvez com a sua condição, talvez com filhos, com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua idade, com o seu estado civil. Talvez você não se sinta amado o suficiente, talvez você não se sinta reconhecido pelo seu esforço. Talvez você está infeliz no casamento, talvez você está preso, cativo num vício secreto, cativo num pecado. Talvez, queridos irmãos, você esteja sem sonhos aos 30 anos, aos 40. Talvez você esteja sem nenhuma perspectiva de vida, na adolescência, na juventude, sem propósito, sem causa, sem destino, sem um destino que te entusiasma, e você está vendo a vida passar. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque eu sei que esse lugar para muitos tem sido a caverna de Adulão. Você tem chegado aqui a cada culto e encontrado aqui um refúgio. Mas eu quero te dizer que aqui não é um lugar de fuga, não é um esconderijo para sempre. É um lugar de cura, é um lugar de libertação, é um lugar onde você vai ser refeito como homem. Eu creio que cada homem aqui vai sair
deste lugar como um valente, pronto para enfrentar gigantes, os inimigos que se levantam contra a sua família, contra a sua casa. Minha irmã, se você quiser gravar essa oração agora, para depois colocar para o seu marido ouvir junto, ou você ouvir junto com ele, ou você mandar para o seu irmão, mandar para um parente seu, para um primo, até para um amigo. Estou vendo a irmã fazendo isso. Se você quiser fazer, pode fazer também. Gravar no seu celular essa oração, porque eu quero orar por você. Homem de Deus, mesmo que você esteja chegando hoje desistido na caverna de Adulão, Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, de que o Senhor chamou homens valorosos para cumprirem o papel de sacerdote na sua casa. Eu creio, Senhor, no valor de cada um dos homens que estão aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor abençoou as obras das mãos de cada um deles. Mas, Senhor, nesta noite o Senhor me leva a orar pelos homens desta igreja, aqueles que aqui estão, aqueles que estão fora, aqueles que estão viajando, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão talvez até desistidos na sua casa, aqueles que estão online, aqueles que estão recebendo essa oração agora pelo celular. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quebre agora toda ação maligna, Senhor, sobre os homens, sobre a masculinidade, sobre a hombridade, sobre o chamado masculino, sobre a masculinidade de cada homem criado à sua imagem e semelhança. O Senhor deu um sopro de vida sobre eles. O Senhor os criou, Senhor, com as suas mãos poderosas. O Senhor tem colocado, Senhor, virtudes na vida dos homens, como pai, como esposo, como sacerdote, como provedor nas suas casas. Ó Deus, aqueles que o diabo tem roubado essa possibilidade, aqueles que o diabo tem roubado a alegria de ser marido, aqueles que o diabo tem colocado infidelidade, imoralidade, mentira, pobreza, miséria, ruína, dívidas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, todo homem que se encontra vencido em alguma área da sua vida, nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer restituição de honra, restituição de paternidade, restituição de masculinidade, restituição sacerdotal, restituição, Senhor, de graça, de amor, de proteção, de cuidado familiar. Aqueles que têm uma imagem negativa por causa de seu pai, que seja quebrada essa imagem agora, Pai. Que toda a maldição que vai, Senhor, trazendo feridas, seja quebrado e cancelado na vida desses homens. Eu convido você, meu querido irmão, a se ver agora fora da caverna de Adulão como um valente. Talvez você não consiga se ver como um valente, você só se vê como alguém vencido. Eu penso que uma das coisas mais poderosas que Davi fez, todas as manhãs, todos os momentos que ele estava ali junto com aqueles homens, era forjar uma identidade de valente na vida deles. Então comece a se ver como um valente. Comece a se ver como um homem nobre na terra, corajoso, com um propósito. Um propósito capaz de tirar você da cama todas as manhãs com entusiasmo. Comece a se olhar como um valente, que abençoa a sua família, abençoa a sua casa, que se reconcilia com a esposa, que é fiel, que é leal, que é próspero, que é abundante. Se o diabo plantou qualquer tipo de imagem na sua mente, de alguém vencido, que essa imagem seja removida da sua mente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé toda a igreja. E se você é esposa e está do lado do seu marido que estava em pé, o abrace agora.
E diga para ele: eu acredito no seu sacerdócio. Eu acredito no que Deus tem para você. Eu acredito no teu chamado. Eu acredito na provisão que vem das obras das suas mãos. Comece a liberar uma palavra. Se o seu marido não está aqui, grava uma mensagem para ele. No celular agora, debaixo desse mover. Debaixo dessa ação. Apóstolo, eu sou solteiro. Já orei por você semana passada. Fique em paz, já orei por você. Então, hoje é para os homens, para as esposas. E se você é marido, se sua esposa não acredita em você, se você está vivendo um drama conjugal, familiar, diga: Senhor, em nome de Jesus, me dá uma estratégia. Porque um daqueles valentes, ele tinha uma marca: estrategista. Ele era um estrategista. Então diga: Senhor, me dá estratégia para conquistar o coração daqueles que perderam a confiança em mim. Em nome de Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.